Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre média geométrica, e a média geométrica ele tem esse modelinho aqui, ó. Média geométrica é igual a raiz de n de A1 vezes A2 vezes A3 e assim por diante, até o AN, até o AN. Fazendo um exemplo, imagina que eu tenho o 2 e o 8 e eu quero fazer a média geométrica deles. Como que vai ficar? Bom, a média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 8. Então, a média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de 16, e a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas, professor, aonde vai aparecer esse tipo de exercício? Bom, imagina que eu tenho 100 reais. 100 reais. Gosto de 100 reais. 100 reais. E eu vou emprestar para você 100 reais. Só que eu vou emprestar com juros de 10% ao mês e esse juros vai ser cobrado como sendo juros compostos, juros em cima de juros. Bom, no primeiro mês, o que nós vamos ter? No primeiro mês, eu vou ter que... o juros cobrado vai ser dos 100 reais, vai ser os 100% mais os 10%. Que se a gente for fazer 100%, 100 por 100. 100%, 100 por 100. Então, ó, 100 por 100 mais 10 por 100. Se a gente fizer essa conta, ó, no primeiro mês, 100 vezes 1 mais 0,1. Aqui fica 100 vezes 1,1. Isso no primeiro mês. No segundo mês, ficaria o que eu tinha antes, 100 vezes 1,1 vezes 1,1, que é o 110%. No terceiro mês, ficaria o 100 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é o que eu tinha antes, vezes 1,1. No mês N, iria ficar 100 vezes 1,1 elevado a n. Ah, então dá para eu calcular como sendo média geométrica também. Dá. Olha só um exemplo para a gente praticar, pessoal. Imagina que eu vou te emprestar R$1.000. R$1.000. E você vai me pagar depois de 3 meses o valor de R$1.500. E eu quero saber qual é o juros cobrado ao mês desse juros composto. Bom, aqui, ó, daqui para cá, se a gente for olhar, a gente cobrou 50% de juros. 50% de juros do total seria 150% do que eu tinha antes, que é o 100% mais os 50%. Ou seja, se eu fizer isso daqui, vai ficar assim, não vai? Ó, 150%, 150 por 100, que é igual a 1,5. Bom, se eu calcular a média geométrica de 1,5 em 3 meses, eu vou encontrar qual é o juros. Essa conta aqui, se a gente for fazer, a média geométrica, vai ser igual a aproximadamente 1,14. Se a gente jogar na calculadora. Isso daqui, ó, o quanto eu paguei de juros. Então, eu paguei ao mês 14% de juros. E para finalizar essa parte de média, tem a última média que a gente chama de média harmônica. Onde a média harmônica ela tem a seguinte fórmula. Ó, é 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais tananã, 1 sobre AN, tudo isso sobre N. Essa é a fórmula que a gente vai usar para fazer a média harmônica. Por exemplo, se eu quero calcular a média harmônica entre 12 e 36, como que vai ficar? Bom, só substituir os valores lá dentro. Vai ficar a média harmônica igual 1 sobre 12 mais 1 sobre 36, todo mundo, ó, como são dois termos, dividido por 2. Bom, aqui a gente pode multiplicar pelo inverso, jogando 2 lá para cima, que já fica mais fácil.
E a média harmônica fica assim, ó, 2 sobre 1 sobre 12 mais 1 sobre 36. Nesse pedacinho aqui, eu consigo tirar o MMC entre eles, que vai ficar, ó, média harmônica igual. MMC entre 12 e 36 é o próprio 36. Então vai ficar, ó, 36 dividido por 12. 3 vezes 1, 3. Mais 36 dividido por 36. 1 vezes 1, 1. Todo mundo lá, ó. Não pode esquecer do 2 lá em cima. Agora, ó, vai ficar a média harmônica igual a 2 sobre 4 sobre 36. Mais uma vez, ó, multiplica pelo inverso. Multiplicando pelo inverso, vai ficar, vou jogar aqui para cima, ó, a média harmônica igual a 2 vezes 36 sobre 4. Aqui vai dar média harmônica igual a 2 vezes 36, 72. 72 sobre 4. 72 sobre 4 é igual a 18. Ó, 72 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 sobra 3. Baixo 2, 18. 18. Pronto, está resolvido. Ah, professor, tudo bem, mas aonde que eu vou aplicar essa fórmula? Bom, um exemplo que a gente usa bastante lá na física é quando a gente tem a média, a velocidade média entre carros. Vamos colocar, por exemplo, que eu tenho um circuito fechado e eu vou colocar assim, ó, a primeira volta ele vai fazer a 100 km por hora. A segunda volta ele vai fazer a 120 km por hora. E a terceira volta ele vai fazer ali a 75 km por hora. Qual é a velocidade média do meu carrinho? Vou fazer o carrinho aqui, ó. É o Fusca. Faz o Fusca lá. Olha lá, o carrinho. Ele está andando. Qual é a velocidade média no final das 3 voltas? É a média harmônica, pessoal. A gente vai fazer assim, ó. A média harmônica vai ser igual 1 sobre 100 mais 1 sobre 120 mais 1 sobre 75 dividido pelo número de termos, que é igual a 3. De cara, ó, o 3 a gente pode multiplicar pelo inverso e jogar ele lá em cima. Então a média harmônica vai ser igual a 3 sobre 1 sobre 100 mais 1 sobre 120 mais 1 sobre 75. Ó, tirando o MMC aqui de baixo aqui, do denominador, vai dar 600. Então a média harmônica vai ser igual a 3 sobre 600. 600 dividido por 100, 6 vezes 1, 6. 600 dividido por 120, 5 vezes 1, 5. 600 dividido por 75, 8. Vezes 1, 8. Então essa conta aqui vai ser igual a 3 sobre 19 sobre 600. Mais uma vez, multiplica pelo inverso. O 600 vai lá para cima. Vou jogar aqui para cima. Ó. A média harmônica vai ser igual a 3 vezes 600 sobre 19. Então a média harmônica vai ser igual a 1.800 sobre 19. E essa conta vai dar aproximadamente 94,74 km por hora. Então a gente faz essa continha aí para fazer a conta da média, da velocidade média entre as 3 voltas. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.